Uma boa noite para todos vocês. Bom estar aqui mais uma vez. Ontem tive alguns compromissos para cumprir aqui na cidade, 2 batismos. E já que a gente veio para passar o sábado, a gente passa o domingo também. E aí podemos estar aqui juntos nesse dia. Eu já vou direto para a mensagem, porque estou com certo receio de poder demorar um pouquinho, então vamos logo para não perder tempo. O título da mensagem de hoje, o título desse sermão é Revelação de Jesus Cristo. E eu não sei se só de ler esse título sua mente já remete a algum texto da Bíblia. Mas esse título, ele é justamente as primeiras palavras do último livro da Bíblia. O Apocalipse começa justamente com esta sentença: revelação de Jesus Cristo. O que vem na sua cabeça quando você pensa no termo Apocalipse? Eu pesquisei, eu peguei a palavra Apocalipse e coloquei no Google, na parte de imagens. Digitei lá Apocalipse. E eu peguei então as imagens que começaram a aparecer. Peguei algumas. Não fiquei caçando tantas, não quis botar tantas imagens assim. Mas as imagens que eu coloquei, as que eu vi, são, por exemplo, imagens assim. Essa é uma delas, provavelmente feita com inteligência artificial. Mais uma, outra, e mais essa aqui. Você percebe que normalmente no imaginário popular, na cultura e até mesmo nos meios religiosos, a palavra Apocalipse está carregada com uma certa tensão e uma certa visão de um futuro caótico, a visão de um futuro preocupante. A palavra Apocalipse e um dos termos que está ali dentro, que é o Armagedon, vem carregados desse pensamento de destruição, de fim de mundo. É um termo que é curioso, porque ele assumiu, inclusive ele ganhou notoriedade fora do meio religioso. E ele vem, inclusive, para a cultura popular, para filmes, para trazer essa ideia de algo que será muito ruim. Assemelha-se, pegaram pensamentos de outras ideologias ou de mitologias que falam do fim do mundo e trouxeram isso para esse aspecto teoricamente bíblico, para dizer que o Apocalipse é um livro de destruição, que o Apocalipse é um livro que anuncia terríveis coisas que estão ainda por acontecer. Houve um tempo em que as pessoas não liam o Apocalipse. Houve um tempo em que no meio religioso, na cristandade, havia um medo por muitos de ler o livro de Apocalipse. Eu digo que houve um tempo, não é porque hoje as pessoas não têm esse medo, é que hoje elas não estão lendo mais nada. Hoje o nível de busca da palavra de Deus, do conhecimento bíblico, decaiu drasticamente em todos os meios cristãos, inclusive o nosso. Precisamos voltar à Bíblia, precisamos voltar à palavra de Deus, precisamos voltar a pautar nossa vida unicamente pela palavra de Deus e deixar que a Bíblia molde todo o nosso pensamento, a nossa visão de mundo, nossas ações, nossos projetos, nossos planos. Precisamos voltar ao livro, precisamos voltar a sermos conhecidos como o povo do livro. Eu comecei um estudo bíblico terça-feira. E eu confesso que eu fui para esse estudo bíblico meio assim, será que vai dar certo? É um projeto novo, é um projeto piloto, que a Novo Tempo insere através de publicidade paga, tráfego pago no Instagram, insere vários videozinhos curtinhos, de 10 segundos, convidando pessoas para estudar a Bíblia. E eles colocaram algumas igrejas lá de São Paulo apenas, 8 igrejas de São Paulo apenas, para testar isso. Igrejas grandes, igrejas de periferia, igrejas que são a única, que só tem uma na cidade, que a cidade é pequena. Pegaram 8 igrejas que representam todos os tipos de igreja mais ou menos, para testar isso.
E eles vêm testando lá tem uns 2 meses. E desses 2 meses já, assim, cerca de 120 pessoas nos procuraram já. Mas nunca dá nada. Você tenta marcar alguma coisa, o pessoal, não, obrigado, desculpa. Chama no WhatsApp, mas a gente responde, eles desaparecem. Então, nunca foi nada muito sério até agora. Mas aí apareceu uma senhora querendo estudar a Bíblia, e ela marcou, não, eu vou no estudo, pode confirmar que eu vou. E eu fiquei com aquele, será que vai mesmo? Tem 119 que disseram que não iam, será que essa vai? E ela realmente apareceu. E ela veio com uma sede da Bíblia, e ela veio me dizendo assim, olha, eu já conheço vocês há muito tempo, eu conheço a Igreja Adventista há muito tempo, eu conheço a Novo Tempo. Eu acompanho todos os programas da Novo Tempo, e isso aí já me mostrou que o alvo não era ela, porque o alvo que a Novo Tempo traçou eram pessoas que não tinham nenhum contato com nada que envolvesse a Igreja Adventista, que nunca assistiram nenhum programa, que não sabem o que é Novo Tempo. Eles também fizeram um alvo bem ousado, né? Ela apareceu, não, eu conheço, e eu sempre quis estudar com a Igreja Adventista, mas eu nunca tive chance. Por geografia, por situações da vida, eu nunca consegui nem ir a uma Igreja Adventista. Veio essa oportunidade, descobri que a igreja é perto da minha casa, quero experimentar. Eu perguntei a ela, tá, mas me diga uma coisa, por que essa sua vontade de estudar com a Igreja Adventista? Porque vocês estudam a Bíblia como nenhum outro povo estuda. Vocês conhecem a Bíblia como nenhuma outra igreja conhece. Eu queria estudar com vocês. E sabe, aquilo me deixou animado, me deixou feliz. Que ainda existe esse pensamento. Mas nós precisamos voltar a sermos realmente isso. Precisamos voltar a termos essa alcunha. O povo da Bíblia. O povo que conhece a Bíblia e que inclusive conhece o livro de Apocalipse. Mas hoje eu quero falar para você que talvez a sua visão de Apocalipse possa também estar errada, como a minha já esteve em algum momento. E eu quero falar do que realmente é este livro do Apocalipse, além de todas essas imagens que podem aparecer. Pode passar e vamos entender aqui o que é este livro. Apocalipse vem da palavra grega, apocalipsis. É a junção de 2 termos. Apo, que significa para fora de. E calipsis, que significa véu ou cobertura. Então, numa tradução literal desses 2 termos, Apocalipse significaria tirar o véu. É uma revelação. Inclusive, se você tem uma Bíblia em inglês, você vai ver que não é colocado o nome Apocalipse no livro, mas no inglês simplesmente está ali Revelation. Porque essa é a ideia, o Apocalipse é uma revelação. Mas uma revelação de quê? O que é que Deus revelou no Apocalipse? O que é que Ele tirou a cobertura? O que é que Ele tirou o véu? Esta expressão, Ele tirou o véu. Quando a gente lembra um pouquinho lá do Antigo Testamento, e o Apocalipse é uma citação constante de diversos textos do Antigo Testamento, quando nós voltamos ao Antigo Testamento, quando nós voltamos aos rituais de Israel, havia algo que era protegido por um véu. Dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, havia um véu. E este véu impedia que as pessoas observassem o que estava ali dentro. Unicamente o sumo sacerdote, uma vez ao ano apenas, podia entrar ali. Quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado. O véu desaparece, porque agora o acesso seria liberado. Mas porque a presença de Deus não mais estaria ali. Mas agora seria uma nova forma. Seria uma nova maneira de Deus se revelar. Quando eu olho para essa expressão, isso não posso dizer que está fazendo referência direta, mas tirar o véu me lembra um pouquinho disso, porque o véu era uma forma de impedir um pouco as pessoas de verem Deus como Ele realmente era, por causa da sua glória, da sua majestade. E as pessoas não podiam ter essa visão completa de Deus. Mas agora o véu foi retirado. E o Apocalipse é justamente uma expressão de um Deus que não tem mais nenhum véu que possa barrá-lo.
nenhum véu que possa impedir o seu povo de contemplá-lo por completo. O Apocalipse é uma nova revelação. E a gente precisa entender o que é essa revelação. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 3. Apocalipse 1, versos 1 a 3. O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que guardam, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Tradicionalmente, nós vemos aqui esse texto, a interpretação dele é que o Apocalipse seria uma revelação que Jesus fez, enviada por Deus Pai ao apóstolo João, para falar de eventos que iriam acontecer. E por isso as pessoas deveriam estar atentas às coisas que brevemente aconteceriam, deveriam estar atentas a esses episódios. Porque isso é algo tão importante, que é uma bênção. Bem-aventurados aqueles que prestam atenção em tudo isso, que ouvem as palavras, que guardam a profecia, porque as coisas que brevemente devem acontecer estão sendo anunciadas aqui neste livro. Então, baseado nisso, nós sempre lemos o Apocalipse, pode colocar o próximo, como um grande foco em eventos, em situações, tais como, pode pôr aí o próximo, trombetas, as bestas do Apocalipse, os selos, o 666, o Armagedon, as pragas, toda a visão de Apocalipse está colocada, muitas vezes os estudos estão colocados em cima disso. O que são esses eventos? O que esses eventos estão profetizando? Quando vai acontecer? E aí há uma diversa... Aí tem interpretação para tudo que é tipo de coisa, para tudo que é tipo de linha, em cima de cada um desses pontos. Algumas mais caóticas, algumas bem simplórias, algumas jogando tudo para o passado, algumas jogando tudo para o futuro. Algumas sendo extremamente assustadoras, inclusive. Algumas, inclusive, colocando medo nas pessoas até para usar ou adquirir algum tipo de produto. Quando a gente vai para o 666, por exemplo, tem já a interpretação de tudo que é tipo de coisa em cima disso. Isso aí já foi código de barra, já foi cartão de crédito, já foi um possível documento único que nunca sai, e seria uma bênção se saísse, para não ter que carregar um monte de número diferente, tudo que é tipo de coisa. Já foi vacina, chip, o chip é o mais famoso, o mais clássico, né? O clássico dos clássicos. E às vezes eu paro para estudar com alguns e eu falo, ó, esse negócio é isso. E o pessoal diz, mas não pode ser, mas é muito simples, mas não é um chip, não é. Mas tem que ser, não é. Porque todo o nosso foco da interpretação, o nosso foco do livro, e alguns são desesperados para caçarem, tal evento tem que ser um sinal de que... Eu queria que você olhasse um pouquinho além do evento. Eu queria te chamar a atenção agora para outro aspecto, do que realmente é o Apocalipse. O Apocalipse termina, ou melhor, o Apocalipse começa de onde os evangelhos terminaram. Ao final dos evangelhos, nós temos o Cristo ressurreto, que sobe aos céus. E os discípulos, então, começam a evangelização do mundo. Nessa última visão que eles têm de Jesus,
É um Jesus ressurreto, mas ele ainda não está com toda a aparência glorificada. Ainda é muito comum ao que eles tinham visto. É muito comum ao que eles tinham acompanhado ao longo daqueles 3 anos e meio. Mas agora nós temos a abertura do Apocalipse e Jesus se apresenta a João. Só que agora é um Jesus diferente, porque ele está glorificado. A visão não é mais a daquele simples mestre, carpinteiro, mas é a visão de um Jesus cheio de glória, de majestade, cuja voz ressoa como o som do oceano, cujas palavras são penetrantes, o olhar brilha como fogo. É uma visão diferente de Cristo. É uma visão que até então os discípulos não tiveram. O Apocalipse, ele continua o Evangelho, revelando Jesus de um jeito diferente. O Apocalipse revela agora não mais o simples carpinteiro de Nazaré, mas agora apresenta o Todo-Poderoso, que se assentou no trono. E desse trono, ele comanda a vida de todos os seus filhos. Ele tem a vida de seus filhos em suas mãos. Porque ele é aquele que morreu, mas ressuscitou. E é digno de ter nossa vida em suas mãos. O Apocalipse, ele é a revelação final de Jesus Cristo sobre Jesus Cristo. Eu queria que você enxergasse isso ao olhar para esse livro. Não é um livro de eventos, não é um livro sobre pragas, não é um livro sobre sinais. O Apocalipse é um livro sobre Jesus Cristo. Sobre quem é Jesus Cristo. Vamos ver mais um texto. Aqui do capítulo 1, verso 8. Jesus está terminando de se apresentar a João. João se assusta. João estava ali em Pátimos. De repente, alguns imaginam que João estivesse ali vendo o oceano, parado. De repente, ele não está mais em frente ali à sua paisagem convencional, mas está tendo uma visão, é algo diferente. Aparece um ser diante dele. Então Jesus se apresenta a João. João, sou eu. De uma forma diferente, porque agora eu estou com a glória novamente. Mas Jesus começa a se apresentar e então ele fala algo interessante. Verso 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa apresentação que é feita, Jesus remete a termos do Antigo Testamento dados a Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Em outras palavras, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o Criador, mas eu sou também o Redentor e eu sou aquele que virá buscar. Eu sou aquele que trouxe este mundo à existência e sou também aquele que resgatará esse mundo por completo das mãos do pecado. Eu sou a origem da sua vida. Ele está caminhando.
aquele que revelou a lei a Moisés, aquele que chamou Abraão, aquele que acompanhou toda a jornada dos profetas, aquele que foi prometido, aquele que viria. Eu sou aquele que é, no sentido de que tudo se cumpre nele, todas as profecias apontam para ele, tudo que foi anunciado se cumpre nele, e eu sou aquele que há de vir, aquele que trará a este mundo um novo amanhã, a redenção, uma nova criação. Essa expressão, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, mostra esta totalidade de Deus, como aquele que é e não pode ser controlado por ninguém, como aquele que não é surpreendido pelos eventos da natureza, que não é surpreendido pelo mal ao se levantar contra ele, aquele que não é pego de surpresa por circunstâncias não previstas, aquele que não pode ser controlado, aquele que ninguém diz o que ele tem que fazer, aquele que não é afetado pelo tempo, não é afetado pelo espaço, não é afetado por nenhuma lei que rege este mundo. Simplesmente ele é, ele sempre foi, ele sempre será, e por assim ser, nele nós estamos seguros. Não é um Deus que se molda a padrões deste mundo, que faz algo hoje e se arrepende amanhã, que se deixa levar por suas emoções, que se deixa levar por influência de outros, pelo comportamento de um ou de outro. Ele simplesmente é. Ele simplesmente é o que ele sempre foi, o que ele sempre será. E por assim ser, queridos, quando nós olhamos para esses eventos catastróficos que o Apocalipse coloca, nós precisamos olhar com este filtro. Porque o Apocalipse pode anunciar que sim, haverá um poder perseguidor que se levantará contra o povo de Deus, mas ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Todo-Poderoso. Então, que poder que poderá afrontar o povo de Deus se Deus está ao nosso lado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Apocalipse pode dizer que algumas pessoas negarão ao Senhor, negarão os preceitos de Deus em troca de sustento, em troca de seus negócios, em troca de continuar uma vida aqui nessa terra. E que por isso aqueles que quiserem ser fiéis serão perseguidos, terão que escolher entre viver a fé ou talvez até perder a vida. Mas que medo nós vamos ter se é uma escolha diante daquele que sempre foi e sempre será o centro de nossa existência. Nossa vida é definida por Ele. Se Cristo é o centro da minha existência, então viver sem Ele já não faz sentido. A quem eu temerei? O que eu temerei? O Apocalipse pode mostrar um sinal ali de pragas. O Apocalipse pode falar de uma guerra espiritual, um grande conflito. Mas Ele está do nosso lado. Essas pragas não atingem o povo de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu redor, mas tu não serás atingido. A grande verdade é que o Apocalipse está falando de um cenário qual o mundo precisa seguir. Um funil da história, que passará por situações ruins, mas o mesmo Deus que sempre esteve ao lado do seu povo estará até o final. Então, não é um livro para falar dos eventos, não é um livro para falar sobre o final do mundo, é um livro para dizer que Deus estará sempre ao seu lado, não importa a circunstância que esteja acontecendo, não importa o cenário que esteja se desenrolando nesse mundo, e que Ele é o Deus Todo-Poderoso, glorificado, forte, eterno. Nada desse mundo pode abalá-lo.
E nada neste mundo pode abalar aquele que está realmente nas mãos do Senhor. Porque Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Socorro bem presente nos tempos de necessidade. Em outras palavras, Ele é o Todo-Poderoso. Não importa o que aconteça, não importa os eventos, Ele está ao nosso lado. Ele continua ao nosso lado. Ele sempre estará ao nosso lado. Todos esses eventos narrados são só para dizer que o mundo caminha para a volta de Jesus. E algumas coisas precisam acontecer para que prepare o mundo para a volta de Jesus. Mas o foco do livro, como eu falei, não são as 7 trombetas, as 7 cartas ou os 7 selos, tampouco as 7 pragas. O foco do livro não são as bestas, sejam as 2 de Apocalipse 13 ou a que aparece em capítulo 17 a 19. O foco do livro não é a marca da besta ou o que ela representa. O foco do livro, o verdadeiro foco do livro do Apocalipse é Jesus Cristo e seu glorioso retorno à terra, onde todo o cenário é desfeito e o povo de Deus vive em paz. Porque a esperança do povo de Deus finalmente se concretiza quando as palavras deste livro acontecerem. É somente por isso, que o livro começa com aquela bênção. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras desse livro, que guarda. Porque as palavras desse livro são para dizer: Jesus Cristo é o teu Deus Todo-Poderoso, que sempre foi, que sempre será, que tem a sua vida em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega, origem e destino de todos nós. E Ele voltará a essa terra. Esta é a revelação final de Deus para todos nós. Temos um Deus forte, poderoso, que cuida de nós, que em breve voltará. E eu ainda preciso fazer um último adendo para terminar essa mensagem, que é justamente sobre essa expressão. É justamente sobre essa certeza, que está lá no versículo 7 desse mesmo capítulo. O capítulo 1, ele tem muita informação e às vezes a gente passa batido. A gente gasta mais tempo com as outras coisas e passa batido o que está escrito nesse capítulo. No verso 7 é dito o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. O que me interessa desse verso aqui é essa expressão, eis que vem. Porque essa expressão está associada aos termos: olha, em breve eu venho, cedo venho, logo venho. E isso traz um certo conflito na mente de muitos. Porque afinal isso foi escrito há 2000 anos atrás. Quão breve é algo que em 2000 anos não aconteceu? O próprio Jesus disse que surgiriam pessoas que zombariam, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Gerações vieram, gerações foram embora. O mundo continua o mesmo, inclusive. Como assim cedo venho, se até hoje ele não veio? Essa expressão eis que vem, ela, na construção do texto grego que está ali, ela usa um tempo verbal um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados no português. É um termo chamado de presente futuro. Um tempo chamado de presente futuro. Essa é uma mescla, né? Não é algo assim tão diferente. A gente tem o futuro do pretérito. Como é que mistura passado e futuro na mesma sentença? É a construção que o texto está colocando. Esse uso do tempo presente e futuro, ele não está indicando tanto assim uma iminência ou um tempo, mas ele está indicando uma certeza.
Esse tempo verbal é usado para dizer vai acontecer. Não tanto assim, vai acontecer em 1000 anos. Vai acontecer em 200 anos. Não, não é isso. Não é para dizer, vai acontecer amanhã ou logo depois. Não é isso. Nunca foi essa a ideia. Esse eis que vem é para dizer o seguinte: vai acontecer. Vai acontecer. Não importa quanto tempo vai demorar, mas vai acontecer. É um tempo que é usado para dizer o seguinte: pode mudar tudo. Pode tudo ficar difícil. Pode dar tudo errado, pode parecer que saiu do controle, pode parecer que ninguém lembra mais, que ninguém fala mais sobre isso, que ninguém acredita mais nisso. Pode levantar todo mundo contra esse pensamento. Mas vai acontecer. Não importa as circunstâncias ao nosso redor. Não importa o que o mundo esteja dizendo ou fazendo. Não importa como as pessoas estejam vivendo. Vai acontecer. Em outras palavras, se eu pudesse talvez colocar assim numa linguagem de Jesus falando agora diretamente para você, se eu pudesse traduzir isso, esta fala de Jesus, de um jeito mais nosso, mais comum à nossa linguagem, Jesus diria mais ou menos assim para você: calma. Não importam as circunstâncias, eu realmente venho. Eu realmente venho. Essa é a mensagem desse livro. Tudo vai girar para te dizer isso. Tudo vai ser falado para falar isso aqui para você. Eu realmente venho. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aquele que é. Aquele que era, aquele que é e há de vir, o Todo-Poderoso. Tua vida é minha. Eu não me esqueci de você. Eu vou voltar. Eu realmente vou voltar. Então creia. Creia. Guarde as palavras deste livro, porque você é bem-aventurado se assim o fizer. Creia. Jesus vai voltar. Essa é a nossa certeza, é a nossa esperança. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje. Talvez um dia ou dois
depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher o que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face com os anjos e tocar nas mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem para recolher os que já são seus. Uns 10 dias mais ou menos, talvez um pouco menos, eu sonhei com Jesus voltando. Essa foi a segunda vez que isso aconteceu. E esse foi bem mais real do que o anterior. O abraço, a emoção. Teve um ponto engraçado também, que a gente ganhou um crachá, assim, para entrar no céu. No meu sonho. Tinha que ganhar um crachá com a foto, mostrava lá. Acho que eu estava com tanta raiva que botaram lá onde eu moro, botaram um negócio de reconhecimento facial e meu rosto não reconhece naquele negócio, que acho que influenciou meu sonho. Mas eu lembro que foi um sonho assim tão forte que aquele que se acorda está meio perdido, assim, onde é que eu estou? Eu estava sonhando. Sabe, um dia isso não será mais sonho, um dia isso não será mais esperança, isso não será mais expectativa. Um dia isso será realidade. Se vai demorar, se não vai, não importa. O que importa é que você nunca esqueça: Ele vai voltar. Ele vai voltar. Que sua vida seja pautada por esta esperança, por esta expectativa. Jesus voltará. E pela graça e o poder dele, estaremos naquele dia, olhando o nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos a crer. Ajuda-nos a crer nesta promessa. A jamais esquecer disso.
a esperar, não importa quanto tempo falte, a não ter medo, a não desanimar. Tu és o nosso Deus, a nossa segurança. Tu és maior do que todas as coisas deste mundo. Queremos colocar nossa fé, queremos declarar toda a nossa confiança no Senhor nessa noite. Cremos em Ti, cremos na Tua promessa, e por Tua graça queremos estar diante do Senhor naquele dia. Mantém nossa vida em Tuas mãos e afasta todo o mal, tudo aquilo que tentar nos derrubar ou nos tirar deste caminho, desta jornada. Tira isso de nós. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. E amém. Que a bênção, a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma boa semana.